Milionário surpreende ao chegar com 5 filhos e encontrar a mendiga negra no caminho. O avião tremia como uma folha ao vento. Isadora Mendes, uma professora de São Paulo, olhava pela janela, os olhos brilhando de expectativa. O coração batia acelerado, quase como um tambor. Finalmente ela estava a caminho de Florianópolis, para encontrar Valentim, o homem que conquistou seu coração através de mensagens eletrônicas. Economizou cada centavo para essa viagem, desafiando a desaprovação da irmã, que a alertou sobre os perigos do amor virtual. Mas quem se importava? Ela estava apaixonada e pronta para descobrir se ela e Valentim eram de fato feitos um para o outro. Ao aterrissar, uma nova emoção a envolveu, nervosismo e esperança misturados. O que ela não sabia é que a vida que a esperava não era nada do que estava em sua mente. Quando Isadora saiu do aeroporto, um homem imponente se aproximou, cercado por crianças. Ele estava lá, Valentim, mas com um ar muito diferente do que era. Viúvo e pai de 5 filhos, Isadora paralisou por um segundo. A simplicidade que ele havia compartilhado agora opunha-se à mansão luxuosa que se ergueu ali na frente. O que estava acontecendo? Um nó se formou em sua garganta e o chão parecia se abrir sob seus pés. "Oi, você deve ser a Isadora", Valentim disse. Um sorriso forçado, mas caloroso. Então ela viu as crianças, olhos grandes, desconfiança e a ausência de um sorriso que deveria estar lá. Eles eram tão diferentes do que ela havia imaginado. Não havia a diversão leve respirando entre eles, mas sim um peso, um silêncio que parecia perguntar: "Você realmente vai ficar aqui?" Desconcertada, Isadora decidiu ficar. Mergulhou de cabeça naquela nova dinâmica familiar, cheia de amor, mas também de tristeza. Com ela, trazia suas habilidades pedagógicas, disposta a criar um lar acolhedor. Estabeleceu regras de convivência e tentou abordar lições que não eram apenas acadêmicas, mas emocionais. Com cada risada compartilhada, cada lágrima que escorreu, Isadora começou a sentir que estava se ligando àquelas crianças cada vez mais. Entre encontros nas refeições e conversas improvisadas no sofá, muito mais que um romance com Valentim foi se formando. Havia um espaço em seus corações que Isadora tentou preencher, mas a sombra do passado ainda estava lá. Valentim guardava um segredo profundo, um que poderia desmoronar tudo o que ela tentava construir. E ele sabia o peso disso. Vinham momentos de alegria e celebração, mas havia um peso também. Ser a segunda mãe de 5 crianças por feridas abertas a assustava. Mas, por outro lado, o amor que começou a brotar em seu peito era impossível de ignorar. No caminho de casa, após um dia particularmente intenso, ela cruzou com uma mulher em uma esquina. Algo na expressão da desconhecida apagou suas esperanças. Seria esse o sinal? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isadora se afastou da mulher na esquina, uma sensação estranha apertando o peito. Caminhou distraída, os pensamentos emaranhados. O que estava fazendo ali? Aquela vida não era apenas sobre ela. Havia aquelas crianças e Valentim. O peso da responsabilidade estava cada vez mais intenso, como uma pedra no fundo do estômago. Quando chegou em casa,
encontrou silêncio. As risadas que costumavam ecoar estavam substituídas pelo murmúrio da televisão ligada. As crianças estavam encostadas no sofá, olhando para o aparelho, mas um ar pesado pairava no ambiente. Valentim estava na cozinha, a expressão cansada, como se carregasse o mundo nas costas. Mãe, a mais nova, Luísa, olhou para Isadora e sorriu, mas logo a alegria se apagou quando viu a expressão dela. Isadora forçou um sorriso, mas a sensação de que algo estava errado a envolveu. O que havia mudado? Porque sentia que aquela casa não era a nova família que imaginara. Valentim a chamou do fundo da cozinha. Isadora, vem aqui um minuto. A voz dele soava tensa. A curiosidade misturada ao medo a levou até ele. Quando entrou na cozinha, algo na atmosfera estava carregado, como se esperassem um anúncio grave. Valentim estava de pé, os olhos fixos nos dela. "É algo que preciso te contar." O coração dela disparou. "Claro, o que aconteceu?" A ansiedade tomou conta. Ele hesitou. "Sobre o meu passado, sobre a minha vida antes de você. Eu não sou quem você pensa que sou." As palavras saíram hesitantes, mas a força do que ele disse a atingiu como um golpe. "Como assim?" A voz dela tremia. "A gente conversou tanto sobre tudo. Eu nunca te disse que eu fui casado antes. Eu fui casado com uma mulher chamada Ana. Ela era tão maravilhosa quanto você." A frase a feriu como um corte. "Por que você nunca mencionou isso?" A dor era palpável. Valentim ficou em silêncio, a angústia desenhada em seu rosto. "Porque depois que ela faleceu, eu não queria que você pensasse que eu ainda estava preso a ela." A verdade pesava no ar. Isadora não sabia como reagir. O que estava acontecendo? Nesse instante, um barulho estranho surgiu do lado de fora. As crianças se aproximaram, inquietas, sussurrando entre si. Isadora se virou e viu uma figura se aproximando. A mulher que ela viu na esquina. Mas agora estava mais perto, olhos arregalados, um olhar que parecia dividir dor e desespero. "Valentim!" a mulher gritou. "Valentim!" A voz dela era alta, ecoando pela casa. Isadora sentiu o coração parar. A mulher parecia familiar, e as crianças, sem entender, olhavam para aquela estranha que tinha a audácia de chamá-lo pelo nome. "Quem é você?" Isadora se virou para Valentim, buscando respostas, mas seus olhos estavam fixos na mulher. Ele estava pálido, a expressão de horror refletindo um segredo que agora exibia suas garras. "Eu não posso acreditar que você está aqui," Valentim murmurou, quase para si mesmo. A tensão na sala era palpável. Isadora sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. A mulher avançou, a energia da sala explodindo como um balão estourado. "Eu estou aqui para buscar meus filhos, Valentim." As palavras daquela mulher atingiram Isadora com força. Filhos? Aquela mulher estava ligada a ele de alguma forma. E as crianças eram. A Valentim se virou para Isadora, os olhos cheios de desespero. "Isadora, acredite em mim, não é o que parece", suplicou. Mas as palavras pareceram ficar presas na garganta dela. A percepção da verdade a esmagou. O passado não só retornara, era uma tempestade prestes a desabar sobre eles. Isadora se viu incapaz de processar tudo, seu coração acelerando. Que tipo de vida era aquela? E naquela fração de segundo, a dúvida a consumiu. O que realmente sabia sobre Valentim? E quanto mais ele escondia, a mulher estava ali, e a escuridão do passado ameaçava abalar tudo o que ela havia começado a construir. A cena se desenrolava em câmera lenta, o medo e a confusão tomando conta dela. O que aconteceria a seguir? Isadora sentiu o coração acelerar. A mulher parou na porta, os olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. O ar estava pesado. As crianças, uma a uma,
Endireitaram as costas, aparentemente confusas, mas com uma tensão crescente em seus rostos. Aquela cena estava se transformando em um pesadelo. Valentim, eu não aguento mais. A mulher avançou, a voz tremendo. Estou aqui porque preciso deles. Você não pode me afastar dos nossos filhos. O grito ecoou pela sala, como um trovão que anuncia uma tempestade. Isadora ficou paralisada, olhando para Valentim, que parecia uma sombra do homem encantador que conhecera. O calor de suas esperanças distantes queimava. Quem é você? As palavras saíram de Isadora como um sussurro, mas a intensidade estava lá. Não queria acreditar na cena que desenrolava à sua frente. Essas crianças são suas? O olhar dela se fixou nos pequenos rostos ansiosos, as sombras do desconforto aparecendo em seus olhos. Ela é minha ex-esposa, Valentim finalmente falou, quase como se estivesse confessando um crime. Ana, ela foi embora há muito tempo. Então você nunca foi transparente comigo. O nó na garganta de Isadora estava apertado, como se alguém estivesse tentando sufocá-la. Você me deixou acreditar que poderia construir uma nova vida ao meu lado. Mas você estava escondendo isso. Eu não queria que você ficasse presa ao meu passado, Valentim respondeu, a voz embargada. Eu só queria que você conhecesse o que construí agora. Com as crianças? Com as crianças? A voz da mulher cortou. Não pense que Daniela e eu vamos aceitar isso novamente. Elas terão que voltar para casa. Eu não vou lutar mais, Valentim. O desespero na voz dela era palpável, como se uma parte dela estivesse quebrando. Isadora deu um passo à frente. Onde você esteve quando eles precisavam de você, durante todos esses anos? Cada palavra parecia uma faca, e a mulher se recuou. Ana, por favor, Valentim implorou, a voz quebrando. Deixe elas aqui. Eu estou tentando fazer o melhor para elas. Você sabe que não foi fácil. Isadora observou a cena, a sensação de um mundo em desmoronamento em seu peito. A tensão entre Valentim e a mulher era como um fio esticado ao extremo. E quanto mais se discutia, mais parecia que a verdade estava prestes a explodir. Então, um grito alto cortou o ar. Luísa, a mais nova, estava agachada no chão, segurando os olhos, chorando. Papai! Ela chamou, estendendo a mão. O tênue equilíbrio entre eles se quebrou. Isadora viu que um dos meninos estava paralisado, a boca entreaberta. Job, o mais velho, observou, de repente com o olhar mais adulto do que nunca. Valentim, você realmente acha que pode carregar esse peso todo? Ana moveu-se, o rosto marcado pela dor. Você está mentindo para si mesmo. As máscaras estavam caindo. Naquele momento, algo mudou. Uma figura familiar surgiu na porta. Era a irmã de Isadora, Clara, que tinha viajado sem avisar. O olhar dela se fixou na cena, antes que ela pudesse processar. Eu não sabia que você tinha filhos, Clara exclamou, a voz alta o suficiente para cortar a tensão. Mas no momento que Isadora viu o olhar perplexo de Clara, algo dentro dela se revirou. Não era apenas o passado de Valentim que tinha seus segredos. Ana virou-se, uma expressão confusa em seu rosto. Você está trabalhando com eles? Isadora se sentiu tonta ao perceber que no meio de tudo isso, talvez houvesse mais. Clara tinha participado de algo maior, e isso explicou a sensação estranha que a seguira durante a viagem. O que você sabe, Clara? O que aconteceu antes de eu vir para cá? Perguntou Isadora, a esperança minguando. O silêncio foi cortado apenas pelo som de Luísa chorando. A atmosfera se tornava mais densa a cada segundo. Isadora viu um flash de pânico atravessar o rosto de Valentim, e ela percebeu que ele estava escondendo mais do que um passado sombrio. Não podemos continuar assim, Clara disse.
mais para si mesma. Então, com um vazio no olhar, ela respondeu de forma brusca: Não podemos deixar isso assim. Mas o que ela sabia que todos estavam escondendo? O clima estava tão tenso que Isadora se perguntou se havia algo mais sombrio que se aproximava. Algo que poderia acabar de vez com tudo o que estava construindo. O que estava por trás de todo aquele drama? Aquela cena estava apenas começando. Isadora se viu à frente de um abismo que poderia muito bem desmanche. E era nessa inquietação que ela percebeu. O que mais estava escondido nas sombras daquele lar? O que mais ainda viria à tona? Isadora se sentiu tonta ao perceber que, no meio de tudo isso, talvez houvesse mais. Clara tinha participado de algo maior, e isso explicou a sensação estranha que a seguira durante a viagem. Ela estava prestes a perguntar quando, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio pesado da sala. A porta da frente se abriu com um estrondo. Um homem alto, com uma presença imponente e expressão furiosa, entrou. Os olhares se voltaram para ele, paralisando a discussão. Era Gabriel, o irmão de Valentim, conhecido por seu temperamento explosivo. O que está acontecendo aqui? Ele rosnou, percebendo o clima tenso. As crianças deram um passo para trás, os rostos pálidos de medo. Gabriel, você não deveria estar aqui. Valentim gritou, sua voz carregada de desespero. E por que não? Eu não posso deixar que você... Um inferno! Você está fazendo tudo errado! Gabriel respondeu com raiva. Mas antes que alguém pudesse entender, ele apontou para Ana. E ela? Aqui de novo! Você não tem vergonha? Ana, sem se abalar, respondeu com firmeza. Vim buscar o que é meu. Esses são meus filhos, e você não vai me afastar deles. Nesse instante, Valentim agarrou o braço de Isadora desesperadamente, como se ela pudesse ser a âncora que o seguraria em meio ao furacão. Isadora, por favor, não escute essa loucura. A tensão aumentou, e as crianças começaram a chorar. A pequena Luísa se escondendo atrás de Isadora, que sentia um nó na garganta. A casa estava repleta de emoções desencontradas, e a atmosfera tornou-se tão densa que fazia a pressão nos tímpanos parecer insuportável. Você não sabe o que está fazendo, Gabriel gritou para Valentim, a raiva escorrendo em cada sílaba. Você não pode simplesmente jogar tudo para o alto por uma mulher que só trouxe problemas. Isadora não conseguia respirar. As palavras de Gabriel ressoavam dentro dela, ecoando como uma verdade perturbadora. Claro que Valentim tinha segredos, mas quão profundos eram? Aquela nova revelação sobre sua família fez seu mundo parecer desmoronar. Ela nunca se sentira tão iludida, como se cada momento que passara com Valentim estivesse envolto em mentiras. Ana, você está de volta. Como conseguiu? Valentim tentou articular palavras, mas a incredulidade estava clara em seu olhar. Você não tinha direito de aparecer assim. E você acha que pode me impedir? Não novamente! Ela respirava pesadamente, como se a luta fosse um alicerce e, ao mesmo tempo, um peso. Essas crianças precisam de mim. Você não queria que eu fosse parte disso? Isadora, ainda de pé, observava aquela cena que se desenrolava como um pesadelo. Uma onda de dúvida a invadiu. O que mais Valentim estava escondendo? O que mais ela não sabia sobre os laços entre eles? Talvez você devesse ter me contado toda a verdade antes de me trazer aqui, disse Isadora, sua voz falhando, mas a mensagem era clara. O calor que ela sentia por Valentim estava esfriando rapidamente sob a pressão do que estava acontecendo. As crianças. De quem você é realmente pai? Então, um ruído estrondoso ecoou do andar de cima. Um dos meninos, Job, correu pela escada, ofegante. Papai, ela está aqui. Os policiais estão aqui. O tempo congelou. Um frio percorreu a espinha de Isadora. Policiais? O pânico tomou conta
Antes que o próximo movimento acontecesse, a porta da frente se abriu novamente, revelando 2 policiais com expressões sérias. Quem aqui está cometendo um crime? Um deles perguntou. O tom firme e a situação parecendo cada vez mais grave. Isso tá parecendo um filme, gente. A voz de Clara era carregada de nervosismo agora. O que mais está escondido nesse lugar? E de repente, o ar na sala ficou pesado, carregado com o peso de segredos inconfessáveis. O que estava acontecendo realmente? Em um instante, toda a realidade que Isadora tentara abraçar desmoronou. O que mais havia por trás daquele sorriso de Valentim? O que mais estava prestes a desabrochar? Desesperadamente, ela olhou em volta, percebendo que a verdade finalmente começava a emergir. Mas em que direção? O que ela sabia do amor e da união parecia irreversivelmente confuso. E a pergunta que a atormentava se tornava mais intensa. Qual era o verdadeiro papel de cada um daqueles na história de sua vida? O ar estava pesado, a tensão quase palpável. Quando os policiais entraram, os olhares se tornaram pesados, como se todos soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. O tempo parecia parar. A pequena Luísa agarrou a perna de Isadora, os olhos arregalados de medo, e um silêncio mortal se estabeleceu. Estamos aqui por uma denúncia anônima, um dos policiais disse, sua voz firme e autoritária. Estamos investigando uma situação familiar complexa que envolve crianças. Precisamos saber o que está acontecendo aqui. Ele olhou diretamente para Valentim. Eu sou o pai. Valentim tentou se afirmar, mas a insegurança na voz dele era evidente. Essas crianças são minhas. Ana se meteu na conversa. Isso não é verdade. Elas são minhas também. Estou aqui para ficar com meus filhos. A raiva dela era intensa e Isadora sentiu uma onda de pavor. O que mais ela não sabia sobre essa família? Os policiais trocaram olhares. Um deles penetrou mais fundo na sala, encarando as crianças. Vocês estão bem? Alguém está machucado? De repente, Job, o filho mais velho, deu um passo à frente, como se estivesse tomando coragem. Nós não estamos. A voz dele estremeceu. Ele olhou para Isadora em busca de segurança. Mudaram. Tudo mudou. Job, não! Valentim gritou. A súplica na voz dele era clara, mas o menino parecia decidido. Algo dentro dele tinha quebrado. Mas eles estão mentindo. Tem coisas que você não sabe, Isadora. Job falou, a coragem crescendo. Mamãe, ela só voltou porque papai a traiu. Ele declarou, e o choque foi instantâneo, como se uma bomba tivesse explodido no ar. Isadora ficou paralisada. A revelação foi uma facada no coração. Traiu? Repetiu, a incredulidade misturada à dor. Como assim? Ela ficou sabendo de você e foi isso que a trouxe de volta. Job olhou para a mãe, os olhos cheios de lágrimas. Ela disse que ia brigar por nós. Ana estava em um turbilhão de emoções. Você não sabe o que está dizendo. Ela se virou para Valentim, que agora mudo, parecia ter perdido a força. As paredes pareciam se fechar. Os policiais olhavam a cena, a tensão crescendo. O que mais havia por trás das palavras de Job? O que mais estava escondido? Os outros filhos observavam em silêncio, a respiração pesada. Valentim, o que está acontecendo? Isadora perguntou, a voz falhando, o coração em queda livre. Isadora, eu nunca quis que você soubesse disso. Isso é uma confusão, eu juro. Valentim se virou, os olhos desesperados. Mas a mistura de dor e desespero no rosto dele falava mais alto que as palavras. Valentim, eu não posso confiar em você. As palavras saíram como um grito. O ambiente estava carregado. Cada segundo se estendia como um fio tenso, prestes a se romper. E então, com um estalo quase sutil, Clara soltou a bomba. A verdade é que Valentim não só traiu, mas também fugiu do passado, porque ele se envolveu em algo maior e mais sombrio do que todos nós sabemos.
Não é só sobre a Ana, Val. Há muito mais. Os olhares de todos se voltaram para ela. A sala em absoluto silêncio, exceto pelo choro contido de Luísa. Isadora estava em choque. O que mais estava enterrado nas sombras da vida de Valentim? Clara, não! Tentou Valentim, mas a irmã não recuou. Sim, você precisa saber. Valentim não é o que você pensa. Ele se envolveu com uma rede que não deixa ninguém escapar. As palavras dela foram como um botão acionado, liberando um furacão de emoções. Isadora não fazia ideia do que estava por vir. As peças começavam a se encaixar, mas o quadro ainda parecia distante, nebuloso. Rede de quê? Ela perguntou, a curiosidade e o medo se entrelaçando. Sobre as crianças, sobre você, sobre tudo. Clara respondeu com uma tristeza profunda. As coisas estão muito mais interligadas do que você imagina. Uau! O chão começou a girar sob os pés de Isadora. A imagem que tinha de Valentim desmoronava, e uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que viria a seguir era incerto. Uma tempestade estava se aproximando, e ela se perguntava: quem realmente era Valentim? E qual seria o impacto de toda essa revelação nas vidas deles? Isadora sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras de Clara reverberaram, e ela tentou absorver o que acabara de ouvir. As crianças estavam paradas, os olhinhos arregalados. O olhar de Valentim estava perdido, como se ele estivesse se afundando em um abismo sem fim. Rede de o quê? As palavras saíram em um sussurro, mas a intensidade de sua voz mandava um alerta. Gabriel, o irmão de Valentim, se aproximou, seus olhos carregados de raiva e confusão. Você não sabe o quanto a situação está fora de controle, garota. Ele encarou Isadora, o desespero se alternando entre a fúria e a proteção. Você precisa entender que tudo isso é maior do que você imagina. E então, enquanto a tensão crescia, a porta da frente foi aberta com um estrondo. Um grupo de pessoas entrou, todas com uniformes pretos e fisionomias severas. Skip, policial, o líder, um homem de expressão firme, entrou na sala com autoridade. Um murmurinho percorreu o ambiente. A atmosfera ficou elétrica. O que estava acontecendo? Precisamos de Valentim. Ele está envolvido em algo sério, anunciou o homem, e o tempo pareceu parar. Isadora sentiu um frio na espinha. Suas mãos começaram a tremer. As crianças olharam para os adultos, confusas e apavoradas. Valentim deu um passo à frente, a voz trêmula. Espere! O que você quer de mim? O desespero estava desenhado em seu rosto. Isadora se perguntava se ele tinha algum tipo de conexão com essas pessoas. Ela não queria acreditar que o homem que tinha se revelado tão gentil e amoroso pudesse estar preso em algo tão obscuro. Você sabe do que estou falando, o policial insistiu, a voz firme. Ela voltou e você fez um acordo. Agora estamos aqui para reverter suas ações. A tensão na sala disparou. Ana arregalou os olhos, pálida como um fantasma. O quê? Que acordo? Isadora disparou, a pressão aumentando na sua cabeça. A cada palavra, um novo fardo era jogado sobre seus ombros. Você não está pronta para ouvir isso, Valentim murmurou, seus braços se cruzando em defesa. Mas a resistência dele apenas acendeu a curiosidade de todos. O que ele havia feito? Que tipo de vida ele estava levando antes de conhecê-la? Ele está envolvido em tráfico de pessoas, o policial declarou, a frase cortando o ar pesado. Isadora sentiu o mundo desmoronar. O que ele havia escondido? O que se passava dentro do coração daquele homem que ela agora amava? As crianças pareceram absorver a notícia como se um raio tivesse caído sobre eles. A pequena Luísa, com expressão de espanto, se virou para Isadora. Mamãe, isso é verdade? Luísa, não, Valentim disse, seus olhos implorando por euforia e compreensão ao mesmo tempo. Não é assim. Não sabe do que está falando. Valentim, não me faça isso.
Ana se meteu, levantando a voz. Você me deixou por ela. Agora você quer que eu mantenha isso em segredo? O policial continuou, ignorando o tumulto. Temos informações indicando que você facilitava a entrada de crianças sem documentos. Você sabia que isso era crime. Ele se aproximou, a voz segura. E agora vamos descobrir a verdade. O olhar de Valentim estava preso em Isadora. Culpa e desespero em cada linha de seu rosto. Não sou um criminoso, Isadora. Eu estava tentando ajudar. Ele falava com fervor, mas as palavras pareciam vazias. Ana, ainda em choque, balançou a cabeça. Você estava tentando ajudar, Valentim? Olha onde isso o trouxe. O que você fez não pode ser justificado. E como se um botão tivesse sido pressionado, Job começou a chorar. Nosso pai, por que você não nos disse a verdade? A dor no pequeno coração ecoava pela sala, e a pequena família começou a ruir, cada um lidando com a revelação à sua maneira. O policial estendeu as mãos, pronto para agir. Valentim, você está preso. O choque estava estampado em todos os rostos, o alvoroço tomando conta do ambiente. Para Isadora, a realidade parecia não ter limites. Ela sempre viu Valentim como um homem quebrado, mas lutando para superar seu passado. Agora, descobria que ele estava empoleirado em algo bem mais sombrio, e a conexão que sentia por ele estava prestes a ser desmantelada em 1000 pedaços. Mas dentre aquele caos, um barulho estrondoso ecoou pela casa. Uma janela se partiu em 1000 pedaços, e uma silhueta apareceu no vão da porta. Os policiais chocados se viraram para enfrentar uma nova figura que não esperavam, e aquele tumulto se tornava um pesadelo ainda maior. O que viria a seguir? O que mais estava prestes a ser revelado? A vida de Isadora nunca mais seria a mesma. No instante em que a janela se estilhaçou, tudo mudou. A sala, antes preenchida por vozes e tensão, parecia ter sido arrancada de um filme de terror. O barulho ecoou como um trovão e todos se viraram, mirando a porta, onde uma figura tenebrosa apareceu. Um homem encapuzado, rodeado por uma aura de mistério, entrou como um fantasma, carregando o peso de segredos antigos. Chegou a hora, ele declarou. A voz engrenada, como se estivessem arrastando pedras. Um calafrio percorreu a espinha de Isadora. O rosto de Valentim ficou pálido e a adrenalina correu nas veias de todos na sala. Quem é você? Ana gritou, os olhos arregalados. O homem não respondeu. Ele apenas se adiantou, ignorando os policiais e sem se importar com a confusão que gerava. Valentim começou a recuar. Não, isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, mas era como se o mundo ao seu redor estivesse se desfazendo. O homem se movia lentamente, como se o tempo não importasse, e a tensão aumentava a cada passo. Os policiais, totalmente desorientados, tentaram avançar, mas o homem encarou-os, e o ar na sala parecia solidificar. Vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui, ele advertiu, a ameaça implícita em seu tom cortante. O que Valentim fez vai muito além do que vocês podem imaginar. Isadora olhou para Valentim, buscando alguma explicação. O que mais ele escondia? O que mais essa figura estava disposta a revelar? Antes que pudesse processar a avalanche de perguntas na sua mente, o homem levantou a mão e, num movimento brusco, fez um gesto como se estivesse acionando uma bomba. Se você não sair com as crianças agora, irá descobrir rapidamente o verdadeiro significado de arrependimento. O rosto de Valentim se contorceu em desespero. Não faça isso, ele gritou. Você e sua família têm um prazo, Valentim. Ou elas ficam comigo, ou você paga pela sua traição. Escolha. A voz do homem reverberou pela sala, profunda e ameaçadora. A presença dele era sufocante, abafando qualquer protesto.
Isadora não acreditava no que estava ouvindo. As crianças começaram a chorar, e Luísa encolheu-se ainda mais, agarrando-se a ela. Mamãe, quem é ele? Sua voz era um fio de desespero. Nesse momento, Job, o mais velho, com um olhar decidido, ousou falar. Você não pode levar a gente. Nós somos uma família, e ninguém pode nos separar. O pequeno se posicionou na frente da irmã, um ato de bravura que quebrava os limites da inocência. Ah, o pequeno herói! Você realmente acha que pode impedir isso? Você não sabe de nada. O homem riu, mas não era uma risada amistosa. Aquela gargalhada soou como um aviso, como se o peso do que vinha a seguir já estivesse definido. Isadora estava apavorada. O que esse homem queria? O que ele sabia sobre Valentim que poderia desmoronar tudo? E em um instante, como um relâmpago na escuridão, a memória de uma conversa lembrada. Uma frase que Valentim deixara escapar de forma desesperada. Eu fiz um acordo. Um acordo com quem? Ela se virou encarando Valentim. A confissão pairava no ar, pronta para se revelar. O homem encapuzado continuou, sem se importar. Valentim, este é o seu momento. Não me faça esperar mais. Suas escolhas trouxeram isso aqui, agora. O seu passado é o que vai decidir o futuro desta família que você tentou criar. A sala estava em um turbilhão. Cada palavra era como um soco na barriga. Todos estavam em estado de choque, as crianças, os policiais, os adultos. Essa era a verdade que Valentim tinha escondido tão profundamente que agora se revelava como uma ferida exposta. Você precisa me dizer-me a verdade, Isadora exigiu, a voz embargada e cheia de lágrimas. O que ela não queria ouvir? A verdade que poderia mudar tudo, que poderia ser devastadora. Nesse instante, o capuz do homem se despendeu ligeiramente, revelando um semblante familiar. Isadora quase desmaiou. O homem era um rosto do seu passado, alguém que nunca teria dado a mínima ideia de que voltaria assim, em um momento dinhesse. Você? Ela murmurou, os olhos arregalados de horror. O rosto de Valentim se transformou em pura angústia. O homem lançou um olhar de triunfo e ao mesmo tempo cínico. Esse é o seu verdadeiro labirinto, Valentim. Agora você vai ter que escolher. E essa escolha pode muito bem definir o destino de todos. E sentindo a pressão crescendo, o eco de promessas e mentiras estourando, Isadora soube que nesse instante a vida deles nunca mais seria a mesma. O que mais havia por baixo do que sabiam? Que futuro aguardava sua nova família? A pressão do momento era pura, crua, e a incerteza se tornava palpável. O caos estava apenas começando. O ar estava pesado, a tensão quase palpável. Quando o homem encapuzado revelou seu semblante, a sala pareceu congelar. Isadora sentiu um frio na espinha, enquanto as crianças olhavam fixamente, sem compreender totalmente a gravidade da situação. Então, quando o homem começou a falar, a verdade caiu como uma bomba. Você não sabe quem eu sou, Valentim, mas eu sei exatamente quem você foi, ele disse, com um sorriso cínico que mostrava dentes brancos e ameaçadores. O silêncio na sala era tão denso que parecia que todos podiam ouvir o coração de Isadora batendo forte em seu peito. Do que você está falando? Valentim perguntou, a voz trêmula. Isadora notou que seus ombros caíram, como se todo o peso do passado estivesse voltando para esmagá-lo. Ah, comece a se lembrar, meu amigo. Você pode ter apagado da memória, mas suas escolhas têm consequências, o homem disse, com uma clareza glacial. E enquanto falava, Isadora se lembrou de um velho nome que ecoava em seus pensamentos. Pedro. Pedro? Lutou para pronunciar, mas ao mesmo tempo sua mente estava confusa. Como ele poderia estar envolvido? Sim, acredite, Valentim. Eu sou Pedro,
E você não entende a conexão. A verdade que você escondeu é tão escura que eu duvido que você consiga suportar. Ele lançou um olhar frio para as crianças, e Isadora sentiu uma onda de pânico. Valentim se virou lentamente, tentando buscar fortaleza em Isadora, mas o medo no olhar dele só aumentava o desespero dentro dela. O que você quer, Pedro? A voz de Valentim falhou. Ninguém mais parecia acreditar no que estava acontecendo. Quero o que é meu, Pedro respondeu, as palavras saindo como um veneno. Você não se lembrou de mim, mas eu nunca esqueci. Cada criança que você acolheu, cada segredo que você escondeu, eu vou rumo a elas. Você sabe qual o peso das suas escolhas. Um dos policiais, que até então estava em choque, se adiantou. Pedro, se você está aqui para intimidar, saiba que podemos te prender. Essa não é a maneira. Mas Pedro riu, uma risada cruel e sarcástica. E o que você vai fazer? O que você sabe da verdadeira rede que se formou ao redor de Valentim? Você não tem ideia do que está em jogo. Isadora percebeu então que Valentim não era apenas o homem em apuros. Ele era parte de algo muito maior, mais sombrio do que as revelações até então. E tudo isso incluía antigas promessas quebradas, alianças inesperadas e um perigo real para as crianças que ele dizia proteger. Você as levará? Questionou uma voz trêmula. Era Job, o filho mais velho. A ansiedade e o medo estampados em seu rosto eram devastadores. Para onde você quer levar a gente? Nesse momento, um barulho alto ressoou. Uma porta nos fundos da casa se abriu abruptamente. Outra figura apareceu. Uma mulher de cabelos desgrenhados, com um olhar de desespero nos olhos. Valentim, temo que você não poderá escapar da verdade, ela gritou. Isadora ficou paralisada, reconhecendo aquela mulher. Era Ana, mãe das crianças e ex-esposa de Valentim, agora com uma nova energia. Sua chegada parecia ter mudado o curso de tudo, adicionando mais um quebra-cabeça às peças confusas da vida deles. Você pensou que eu fosse embora para sempre, não é? Ana desafiou Pedro, seus olhos brilhando com determinação. Agora, um confronto estaria se formando, e Isadora pressentiu que segredos terríveis estavam prestes a ser revelados. Eu não tô sozinha nessa, Ana continuou, e as crianças correram em sua direção. Valentim não é o único que tem laços com o passado. A verdade é muito mais complexa do que você imagina, e tem a ver com meu pai. As palavras dela ecoaram pela sala, e um choque coletivo se formou no ar. Um novo mistério surgia. O que isso significava? Qual era a verdadeira conexão entre Ana, Pedro e Valentim? Isadora se sentiu perdida. A história parecia uma tempestade de emoções e verdades ocultas. O que mais estava por trás das paredes dessa casa? E, o mais importante, aonde isso a levaria agora? A dúvida pairava sobre todos, como uma nuvem pesada, prestes a desabar. Isadora ficou paralisada. Os olhos fixos no homem que se apresentara como Pedro. O choque era palpável, como eletricidade no ar. Como ele pôde voltar agora, em um momento tão crítico? O que mais ele sabia? O que Valentim havia escondido? O olhar de Valentim se tornava um eco distante em sua mente, cercado por dúvidas e medos crescentes. Você não entende, eu não sou mais aquele homem, Valentim implorou, sua voz tensa. Ana o observava, uma mistura de dor e raiva em seu olhar. O clima estava tão tenso que todos pareciam respirar com dificuldade. As crianças choravam, buscando conforto, mas Isadora estava presa em suas perguntas. E o que você quer com isso, Pedro? Ana questionou, seu tom desafiando tudo o que estava prestes a desmoronar. Mas Pedro apenas sorriu maliciosamente. Estou aqui para expor a verdade. Essa família não é o que você pensa, e cada uma de suas ações tem suas consequências. Isso não faz sentido, Isadora murmurou, a sensação de pânico crescendo. O que ele tentava insinuar?
De repente, um barulho estrondoso rompeu o silêncio, e a porta da sala foi arrombada. 3 homens enormes, vestidos de terno e com expressões sérias, invadiram o ambiente. "Polícia! Ninguém se mexa!" gritou um deles, e o caos começou. O olhar do policial, que já estava no local, se transformou em confusão. E o ambiente virou uma confusão. A situação acabou de ficar pior. Valentim sussurrou, o mesmo desespero estampado em seu rosto. "O que vocês querem?" Ele tentava manter a calma, mas Isadora sentia que tudo ia desmoronar. As crianças estavam chorando e o desespero se espalhou como fogo em palha seca. Os novos policiais começaram a fazer perguntas, ignorando o clima tenso. "Valentim Santos, você está preso de acordo com a Lei 12.850, acusado de associação criminosa e tráfico de pessoas." Um deles declarou, a expressão séria. A sala ficou em silêncio absoluto. A verdade estava lá, exposta na frente de todos. Isadora não sabia o que pensar. Estava em choque. Valentim, o homem que ela amava, agora era um criminoso. "Mas isso não é verdade!" ela gritou, as palavras saindo sem pensar. "Valentim não fez nada disso. Você precisa se afastar dele, Isadora." Ana entrou, sua voz carregada de raiva e de medo. "Você não sabe com quem, não sabe a que ele está ligado." Seu olhar fixo em Pedro trazia o sentimento de traição. "E se eu estiver aqui, tudo isso vai desmoronar," Pedro disse, seu sorriso quase grotesco. "O pacto que ele fez para salvar essa vida, nem tudo é como parece." Ele se virou encarando Valentim, revelando a verdadeira natureza da situação. "Você sempre foi um covarde." "Chega!" Valentim gritou, perdendo a compostura. O medo e a angústia se tornaram claros em seu rosto. "Você não pode fazer isso." Isadora estava perdida em meio ao verdadeiro tornado emocional. As revelações sobre o passado de Valentim, a conexão com Pedro, as consequências de suas ações, tudo girava em sua mente. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? O policial se aproximou de Pedro, parecendo se lembrar de algo. "Você está realmente aqui, então? Que surpresa! Precisava de uma cara nova?" Pedro franziu a testa. Para um momento que parecia ter trazido algumas respostas, a tensão continuava. Isadora olhou para as crianças, que pareciam perder a esperança. "Valentim, você precisa explicar isso!" As palavras foram um sussurro em meio ao barulho. "Isso é de verdade? Você fez um pacto com eles?" Sua voz tremia, e o nó em sua garganta estava quase insuportável. "Eu não queria que você soubesse," Valentim disse, sua expressão carregada de dor. "Fiz isso para proteger você." Mas Pedro riu, uma risada gélida que ressoou na sala. "Proteger? Isso foi o que você realmente pensou? Isso deve ser uma piada. A verdade é que você não pode esconder mais nada." E então algo estourou dentro de Isadora. Uma lembrança, um suspiro de familiaridade que havia esquecido. A descrição do acordo, as risadas secas no telefone, todas as informações que ela coletou involuntariamente. De repente, uma luz iluminou seu entendimento profundo. Você tramou algo ainda mais aterrorizante." A dúvida se transformou em certeza. "Valentim, o que você realmente tem a ver com isso?" E as palavras travaram na garganta dele, enquanto a sala começava a girar. O olhar de Valentim se perdeu, o desespero agora estampado em seu rosto. O que mais estava prestes a ser revelado? E no canto da sala, um dos homens que havia entrado começou a sussurrar algo ao celular, o olhar fixo em Pedro. Isadora percebeu que tudo estava prestes a mudar novamente. O que mais dentro deste drama estava por vir? Ela sentia que, uma vez mais, a realidade estava prestes a se despedaçar, e em meio a todas as surpresas, uma nova revelação poderia muito bem mudar o curso de tudo. O que mais estava escondido nas sombras daquela ida? Isadora estava em choque. O que mais Valentim havia escondido? As palavras de Pedro reverberavam em sua mente como uma tempestade.
Cada segundo parecia se estender em uma eternidade. Olhando para as crianças, que buscavam refúgio em Ana, a sensação de desespero a envolveu. O que aconteceria com elas? O que aconteceria com eles? Valentim, você precisa dizer a verdade, disse Isadora, a voz trêmula e angustiada. Essas crianças precisam de você. Eu preciso saber com quem estou lidando. Valentim tinha o olhar perdido, como se tentasse encontrar uma saída, mas tudo o que via era um labirinto de sombras e mentiras. Eu não queria que você soubesse disso. Tudo estava planejado. Eu só queria protegê-la. Ele parecia sufocado pela confissão, pelo peso de suas escolhas. Pedro avançou um passo, o sorriso cruel no rosto. Agora você está com as costas contra a parede, Valentim. Você acha que pode esconder o passado para sempre? Este é o momento. Agora temos que decidir o futuro dessas crianças. Ouvindo tudo isso, Isadora sentiu uma onda de raiva. Como ele poderia fazer isso? Como ele poderia colocar as crianças em risco? Era um caos em sua mente. Eu não posso deixar que isso aconteça, gritou Job, a determinação no olhar. Ele ainda era uma criança, mas estava lutando como um adulto. Nós não queremos ser parte disso. Nós somos uma família. Suas palavras cortaram o ar tenso. E você acha que sua voz vai mudar a realidade? Pedro respondeu, zombando. Você ainda não viu nada. Valentim fez o acordo, um pacto, e não há como voltar atrás agora. Mas Ana se interveio. Cheia disso. Essa não é a hora de brigas. A voz dela ecoou com força. Preciso que todos nós nos unamos. Se isso é verdade, precisamos encontrar uma saída. O que você quer, Pedro? O que você vai fazer com essas crianças? Eu vou proteger o que é meu, foi a resposta rápida, enquanto Pedro olhava fixamente para os policiais. O clima na sala estava mudando rapidamente, em meio a revelações e tensões que podiam explodir a qualquer momento. Valentim deu um passo à frente, parecendo um homem quebrado. A única coisa que quero é uma chance. Uma chance para mostrar que quero fazer as coisas do jeito certo, que estou disposto a lutar por vocês. Os policiais se aproximaram, a seriedade no rosto deles aumentou. Se tudo isso for verdade, precisamos agir agora. Não podemos deixar que mais danos aconteçam. Isadora olhou para eles, o coração pesado. Estamos prontos para fazer o que for preciso para proteger as crianças, afirmou, a voz quase um sussurro, mas cheia de firmeza. Silêncio, disse um dos policiais, erguendo a mão. Ele olhou para Pedro, a tensão no ambiente ficou mais densa. Você precisa se render, e se não o fizer, nós o levaremos. O seu jogo acabou. Nesse momento, a sala estava tão quieta que se podia ouvir o tic-tac do relógio. Isadora prendeu a respiração. Teria Valentim coragem suficiente para se entregar? Ele olhou para cada um deles, as crianças, Ana, Pedro, e então, com um último olhar para Isadora, ele tomou uma decisão. Eu vou me entregar. Preciso enfrentar aquilo que fiz e salvar o que posso. Por vocês. Um misto de alívio e dor atravessou Isadora. As crianças não entenderiam completamente, mas Job a olhou, com lágrimas nos olhos, sem saber o que dizer. Eu vou lutar para trazer você de volta, pai, ele disse, a força nas palavras soando uma promessa. Valentim assentiu, preparando-se para enfrentar seu destino. E enquanto ele caminhava até os policiais, algo se acendeu em Isadora. Ela sabia que tinha que ser forte. Isso não era o fim, mas o começo de uma nova trajetória, cheia de incertezas, sim, mas com esperança. Eu estarei aqui por vocês, ela sussurrou, enquanto as crianças se juntavam a ela, segurando suas mãos com coragem renovada. E quando Valentim foi levado, a porta se fechou. E todo o ambiente foi tomado por um silêncio sepulcral.
Era o fim de uma fase tumultuada. Mas o eco do que estava por vir ainda ressoava no ar. As verdades estavam expostas, mas a jornada deles estava apenas começando. Enquanto o céu escurecia lá fora, Isadora sentiu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A vida não dava garantias, mas a coragem para enfrentar desafios era tudo o que eles precisavam. Se você se emocionou com essa história, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa narrativa emocionante. Inunde a seção D